Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao Dever em Casa na TV. Eu sou Ludmila, professora de Ciências do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. Você já ouviu falar na frase "nada se cria, tudo se transforma"? Para entender um pouco mais sobre o que essa frase significa, hoje nós vamos aprender sobre as transformações químicas. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é identificar evidências das transformações químicas a partir do resultado de mistura de materiais, que originam produtos diferentes do que foram misturados. Mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato, com os objetivos de identificar as diferenças entre as transformações físicas e químicas, reconhecer as evidências das transformações químicas e entender as transformações químicas no processo de digestão. Agora é com você. Pegue o seu material, caderno, lápis e borracha. Escreva no seu caderno de ciências a data de hoje. O nome da nossa aula é "Nada se cria, tudo se transforma". Enquanto você copia, peça para algum adulto ou você mesmo pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela para marcar a sua presença aqui com a gente. Depois vê se guarda esse celular, hein? Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre as transformações químicas do nosso cotidiano. Agora vamos lá. Observe essas duas situações. Um copo com água gelado, que tem a formação de gotículas de água na parte de fora. Observe só. Agora veja o que acontece quando nós acendemos um palito de fósforo. Em qual dessas duas situações você acha que ocorreu uma transformação química? Bom, a resposta é bem simples. Na situação do copo, que aparentemente está suado, o que observamos, na verdade, é uma transformação física apenas. O que ocorre nessa situação é que o vapor de água que se encontra na atmosfera passa do estado gasoso para o estado líquido ao entrar em contato com a superfície gelada do copo, em uma mudança de estado físico chamada de condensação. As transformações físicas, que também são muito comuns no nosso dia a dia, não alteram a essência das substâncias, mas apenas o seu aspecto, ou seja, sua aparência. Ela pode ser observada quando, por exemplo, nós amassamos um papel, ou quando nós rasgamos ou cortamos esse papel em pedaços menores. Assim, compreenda que as transformações físicas, elas não alteram a composição das substâncias. Ou seja, a composição é a mesma. Elas alteram apenas a aparência, como mudanças na forma, no tamanho ou no estado físico, como vimos na situação do copo suado, ou ainda quando o gelo derrete. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre outro tipo de transformação, a transformação química. Nessa transformação, ocorre uma mudança na composição da substância que sofre a reação química, formando ao final uma nova substância, com propriedades totalmente diferentes das substâncias que iniciaram a reação. Vocês já viram a formação de ferrugem em parafusos? Por que ocorre a formação da ferrugem? Na verdade, o que ocorreu aqui foi uma transformação química. O ferro presente nos parafusos reagiu com o oxigênio do ar e com a água que também se encontra na atmosfera, e então se forma a ferrugem.
Essa reação ela pode ser descrita como uma equação química, mas não se desespere. Ela se parece com uma equação matemática. Observe só. Aquelas substâncias que estão no início da reação química são chamadas de reagentes. E as substâncias novas que são formadas ao final da reação são chamadas de produtos. Na escrita da reação química, os reagentes são separados dos produtos por uma seta. Na origem da seta, à esquerda ficam os reagentes. A seta indica, à direita, os produtos formados. No caso da formação da ferrugem, assim como nos parafusos, na palha de aço, os reagentes são o ferro, o oxigênio e o vapor de água. Ao final, do lado direito da seta, nós temos como produto o óxido de ferro hidratado, que é o nome químico da ferrugem que se forma. Quando falamos sobre transformações ou reações químicas, parece sempre que estamos falando de coisas perigosas, mas nem sempre é assim. As transformações químicas não acontecem apenas em laboratórios, mas ocorrem a todo momento ao nosso redor e mesmo dentro de nós. É isso mesmo, a todo instante, inúmeras reações químicas estão ocorrendo dentro do nosso próprio corpo para nos manter vivos. Eu posso afirmar isso porque a maioria das funções do nosso corpo só ocorre por meio de reações ou transformações químicas. A respiração, a circulação do sangue, a digestão, o metabolismo, cicatrização de ferimentos, crescimento de unha, reconstrução celular, enfim, tudo que diz respeito à construção e manutenção do nosso corpo depende das reações químicas. E é por meio dela que nós absorvemos os nutrientes e produzimos a energia necessária à nossa sobrevivência. Quando nós suprimos o nosso corpo com alimentos, contamos com reações químicas, onde ocorre a liberação de energia térmica, permitindo que o nosso corpo fique aquecido, e de energia química, que é fundamental para o metabolismo do nosso organismo. Os alimentos são a fonte de energia dos seres humanos, mas para que possamos absorver os nutrientes presentes na comida, eles precisam ser transformados pelo processo de digestão. Para compreender melhor as reações químicas que geram energia para a nossa sobrevivência, vamos aprender um pouquinho mais sobre o processo de digestão. São várias as reações químicas que ocorrem durante o processo de digestão, que se inicia quando o alimento é ingerido e termina quando eliminamos o que o nosso organismo não vai mais utilizar no processo de excreção. Inicialmente, o processo de digestão começa pela boca. Os nossos dentes fazem a transformação física, triturando e reduzindo o tamanho dos alimentos. A saliva umedece os alimentos e inicia a digestão por meio de uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar, que é a transformação química presente na boca. Em seguida, o alimento ingerido e desce pelo esôfago, chegando até o estômago, onde continuam as transformações químicas, agora em um ambiente que contém ácido clorídrico ou ácido gástrico. O estômago também recebe enzimas do pâncreas, que é uma glândula anexa do sistema digestório. E ela ajuda na transformação química do açúcar, produzindo insulina. O fígado é outra glândula anexa do sistema digestório, que atua na digestão química de medicamentos e, com auxílio da vesícula biliar, também atua na digestão das gorduras que consumimos. Após esse processo, o alimento se torna o bolo alimentar e segue para o intestino delgado,
que juntamente com as glândulas anexas do sistema digestório continua a digestão química de proteínas, carboidratos, açúcares e gorduras que ingerimos na nossa refeição. Neste momento, se inicia a absorção de vitaminas, sais minerais e nutrientes dos alimentos. Na parte final, no nosso intestino grosso, toda a água restante no bolo alimentar é absorvida e ele é transformado em bolo fecal, ou seja, nas fezes, e posteriormente é eliminado do organismo no processo de evacuação. Você viu como o nosso corpo tem muito trabalho para nos manter vivos? Sabe como nós podemos ajudar nesse processo? É claro que com uma alimentação balanceada e ingerindo bastante água e alimentos ricos em vitaminas e minerais. Veja que para obter todas as vitaminas e minerais necessários, precisamos ingerir alimentos variados. Existem algumas evidências macroscópicas, ou seja, que podemos perceber com nossos próprios olhos ou outros órgãos dos sentidos de que ocorreu uma reação química. São indicativos de que ocorreu uma reação química a liberação de algum gás, como por exemplo, quando misturamos refrigerante e cloro e se libera uma espuma. A mudança de cor também é uma forma de evidência de transformações químicas. A alteração na textura dos materiais, como por exemplo, amolecer ou endurecer, a explosão, que pode ocorrer, por exemplo, numa bomba atômica, o aparecimento de alguma chama ou luminosidade, quando acendemos o fósforo, nós vimos isso. Formação de um sólido diferente dos líquidos iniciais também. Agora nós vamos fazer duas atividades para ver se você prestou atenção mesmo na aula. Prepare o seu caderno para escrever as respostas. Enquanto isso, não se esqueça de marcar a sua presença no QR Code que aparece na sua tela. Pegue o seu caderno e acompanhe comigo. Nossa atividade é a seguinte: escreva abaixo de cada imagem indicando qual tipo de transformação ocorreu para formar o produto final. As transformações são físicas e químicas. Será que o ovo cozido, o chocolate derretido e o bolo são que tipos de transformações? Eu darei um tempo para vocês copiarem no caderno. Achou difícil? A resposta da nossa atividade é a seguinte: letra A. No caso do ovo cozido, nós temos uma transformação química, pois o calor do cozimento altera as proteínas do ovo. Na letra B, o chocolate derretido é uma transformação física, pois com o derretimento não muda a essência do chocolate. E letra C, no caso do bolo, nós temos uma transformação química, pois os ingredientes iniciais são totalmente diferentes desse bolo fofinho que aparece na imagem. Nos envie suas respostas, nós queremos saber se vocês estão ligadinhos nas aulas do Dever em Casa na TV. É só pegar o seu celular e realizar a leitura do QR Code que aparece na sua tela. Preencha o formulário e nos encaminhe. Estamos aguardando sua atividade. Tenho certeza de que as atividades foram fáceis para você. Não esqueça de marcar a sua presença no QR Code presente em sua tela. Agora nós vamos relembrar o que vimos durante a nossa aula. Nós vimos o que são transformações físicas. Vimos também o que são transformações químicas. Nós vimos como escrever uma reação química. E a química da nossa digestão, além de percebermos a importância de uma alimentação balanceada.
Vimos também quais são as evidências de que ocorreram transformações químicas. Bastante coisa, não é mesmo? Parabéns para você que chegou até aqui e não perdeu nadinha da nossa aula. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. E lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!